you, as long as stars are above you, longer if I can. How long will I need you? Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Irmã, é errado, é pecado eu pedir a Deus que aconteça alguma coisa com meu marido e com a amante, que eles briguem. Sabe aquelas típicas orações, gente, que as pessoas fazem? Senhor, faz meu marido brigar com a amante, faz minha amante brigar com meu marido, faz ela chutar ele, faz ela trair ele. Gente, para com isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Para disso aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Essas coisas vai acontecer com eles. De toda forma, essas coisas vai ter que acontecer entre eles. Por isso que o seu foco, como eu digo aqui, gente, tira o foco do marido de vocês. Porque se vocês não tirar o foco do marido de vocês, vocês sempre vão estar pedindo esses tipos de orações a Deus, quando vocês deveriam estar orando a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus. Vocês se atêm a essas coisas. Aí é quando eu observo e vejo que vocês estão tão focadas nos maridos de vocês, nas esposas de vocês, que até a oração de vocês é errada. Até a oração de vocês é errada. Certo? É errada. Porque ela é totalmente focada no seu marido, na sua esposa. Quantas vezes eu já falei isso aqui, certo? Que nós devemos sim orar. Orar pelo cônjuge, orar pela esposa, orar pelo marido. Mas o problema das pessoas é que elas oram de forma, digamos, idólatras, porque é uma idolatria realmente, certo? É o foco dela, é o foco dele, certo? O problema das pessoas é que elas não sabem orar, certo? Conforme o que a palavra de Deus manda você orar, na questão do seu marido ou da sua esposa, certo? Então vejam aqui, há muitas pessoas que se atêm a esses tipos de oração aqui. É orações vãs, meus amados, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas dessas orações aqui, Deus não vai ouvir, não. Não adianta você estar pedindo essas coisas, que muitas dessas coisas que você está pedindo a Deus, esses tipos de oração, pode nem acontecer. Vai nem acontecer. Porque o juízo e a justiça de Deus sobre o seu marido, sobre a sua esposa é diferente. É Ele que conduz. O juiz é Ele que conduz, certo? Você quer fazer o papel de Deus. Quando você faz esse tipo de oração, você quer ensinar a Deus, certo? Você está botando a sua mão. Tire a sua mão. Pare de querer ensinar a Deus como é que Ele tem que fazer. É como se você dissesse, Deus, mexe teus pauzinhos lá. E faz o meu marido brigar com a amante, mexe teus pauzinhos lá e faz a amante dar um chute na bunda do meu marido, trair ele. É isso que vocês estão fazendo, gente. É isso que vocês fazem. Certo? Então parem com isso. Vocês estão querendo ensinar a Deus como é que Ele deve trabalhar, como é que Ele deve fazer. Certo? Nesse ponto aqui você vê que você está colocando as mãos, certo? Não de forma física, mas de forma espiritual, certo? Tire as suas mãos, deixe Deus fazer, que Ele sabe como fazer com o seu marido e com a sua esposa. Não precisa você estar pedindo, certo? Porque, como eu disse aqui, meus amados, essas coisas podem não acontecer. Seu marido pode não brigar com a amante, a amante pode não trair ele, é aquela coisa toda. Certo? O que eu tenho para dizer aqui a vocês é que de toda forma, de toda sorte, a calamidade vai vir sobre a vida do seu marido, juntamente com a amante também. A calamidade vai vir. Como vai vir? Não queira saber. Saiba que a calamidade vai vir sobre eles. Pode ser que essa calamidade seja uma briga que
né, vamos dizer aqui, uma briga, um exemplo, pode ser uma briga muito grande que faz com que essa calamidade, né, faça com que eles se separem, se divorciem, ou seja, lá se deixem, se abandonem, não sei, certo? Eu tô dando um exemplo, mas a calamidade vai vir. Quantas e quantas histórias a gente vê aí que a calamidade veio, certo? A espada de Deus desceu sobre aquele adultério, desceu sobre aquela situação. Então, não precisa você estar pedindo essas coisas. Foque a sua oração em orações bíblicas realmente. Foque a sua oração, porque você pode estar cometendo pecado contra Deus. Ou seja, e você está cometendo pecado contra Deus, certo? Né? Então pare de pedir essas coisas, pare, certo? Porque não há nem necessidade, gente. Eu já disse aqui em muitos outros vídeos aqui, não há necessidade de você, né, tá pedindo isso aqui, né? Não há necessidade de você estar pedindo isso aqui, porque isso aqui vai acontecer de uma forma ou de outra. Na vida dele, na vida dela, certo? Não precisa estar pedindo isso aqui, certo? Porque isso pode até não acontecer, como não acontecer. Deixe Deus, certo? Se Deus quiser, certo, que eles briguem, eles vão brigar. Se Deus quiser que um saia na porrada com o outro, Deus vai botar, certo? Para os dois saírem na porrada, vai montar uma circunstância, certo? E se for da vontade de Deus, eles vão lá e eles vão sair na porrada, vão sair, certo? Brigado um com o outro, vão sair com cara feia, um para a cara do outro. Não, certo? Só não interfira no trabalhar de Deus, certo? Não, só não interfira. Pare com essas, né? Fica perdendo tempo com as orações sem sentido. Às vezes vocês fazem oração até sem sentido, gente. Pelo amor de Deus. Certo? Eu ouço cada pessoa, cada tipo de oração, que eu digo, meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia. Tem de misericórdia, Senhor. Certo? É por isso que muitos de vocês ficam aí no deserto, porque faz as orações erradas e achando que Deus vai atender vocês, gente. Vocês ficam aí no deserto, rodando, não sabe por quê. Eu oro tanto, depois chega pra mim e diz, eu oro tanto, eu oro. Será que tu não tá fazendo a oração errada, criatura? Será que tu não tá aí orando para o teu deleite? Pois é, porque como eu já falei aqui, tem gente que ora para o deleite dela. E esse tipo de oração Deus não atende, tá na Bíblia, tá na palavra. Aqueles que oram sobre o seu deleite, sobre a sua vontade, não é a vontade de Deus, é a vontade dela. Ela quer que Deus faça a vontade dela, não a vontade dele. Porém, quando vocês orarem a Deus, gente, sempre lembre-se que de dizer que seja, lembre-se que a vontade tem que ser a vontade de Deus. E muitas das vontades de Deus não é a nossa vontade. Lembre-se disso aqui, pelo amor de Deus. Certo? Pare de orar de forma idólatra, pare de orar de forma possessiva, certo? Isso acontece, sabe quem é que faz esse tipo de oração? Pessoas que estão focadas no marido, né? Focada na esposa que faz esse tipo de oração, porque uma pessoa que não está focada no marido, que não está focada e que não tem a intenção, né, voltada literalmente para o marido, não faz esse tipo de oração. Não faz porque sabe, certo? No íntimo sabe que essas coisas podem acontecer como não acontecer, certo? Então, pessoas que estão focadas, que idolatram seus maridos, idolatram seus cônjuges, certo? Pessoas dependentes do marido, dependentes da esposa, fazem esse tipo de oração. Pessoas que são libertas já disso aqui, elas não fazem esse tipo de oração. Elas não fazem esse tipo de oração, certo? Não fazem. Então pare com isso. Parem, certo? Pare com esse tipo de oração, porque isso aí, certo? Não vai acontecer nada, como eu disse para vocês. Vocês estão orando em vão. Estão pedindo algo em vão, certo? Ore à vontade de Deus. Quer orar, certo? Quer orar pelo seu cônjuge? Quer, certo? Mas ore, né? A palavra. Ore a palavra, certo? Não ore a sua vontade, você está orando, fazendo oração à sua vontade, certo? Não é que seja errado
certo? Você orar para que algo aconteça na vida de alguém, não é isso. Mas você está orando, certo? Com a intenção errada. Você está orando com a intenção de causar briga, certo? De causar disseção. Olha a situação, gente. Né? A intenção, só a oração já está errada. E a intenção piorou. Piorou. Certo? Né? Já piorou. Tá pedindo que Deus, certo? Faça. É como se você estivesse pedindo para Deus, né? Fazer a coisa errada. Para Deus fazer com que a esposa, né, fique contra a amante. É isso que você está fazendo. Você está pedindo, Deus, bota meu marido contra a amante, ou bota a amante contra o meu marido. Deus não vai fazer isso não, minha gente. Quem faz isso é o homem. A vontade do homem é botar uns contra os outros. Deus não bota ninguém contra ninguém não, gente. Não é assim que Deus faz, não. Certo? Quando Deus manda uma nação guerrear contra a outra, certo? O seu fundamento é outro. Vocês pedem isso com o coração sujo. Certo? Com o coração com a intenção errada. Então pare com esse tipo de oração. Já falei aqui que pare com esse tipo de oração. Já disse que Deus não, certo, né? Não atenderá você. É oração vã. Depois vocês me perguntam aí, irmã, eu oro. Se você estiver orando isso aqui, minha filha, você vai orar, vai morrer no deserto orando esse tipo de oração e nunca vai acontecer nada. Certo? Pode até acontecer, mas que Deus ouviu não, meu filho. Mas que Deus ouviu não, que foi o Satanás que ouviu. O Satanás que ouviu essa oração, porque esse tipo de oração Deus não ouve. Certo? Satanás pode até ouvir a sua oração e fazer isso aí mesmo. Satanás até pode. Agora Deus, gente, vocês precisam conhecer a natureza de Deus, viu? Vocês precisam saber quem é Deus. Saber como é que Deus age na vida do homem, na vida da mulher, no cotidiano. Certo? Para saber pedir as coisas a ele, certo? Para que vocês, certo? Não estejam pecando contra Deus. Porque vocês fazem esse tipo de oração, vocês esquecem que vocês estão pecando contra Deus. Vocês estão pecando contra Deus. Tá pedindo para Deus fazer o que vocês querem. Então, ó, cuidado aí. Então pare com isso já. Agora. Pare com essa idolatria. Pare. Porque como eu disse aqui, se isso de fé de acontecer, vai acontecer. Certo? Como pode também não acontecer. Então deixe Deus trabalhar do jeito dele. Entregue realmente, como eu já disse, entrega, certo? A situação a Deus, deixa que ele conduza, aí fica querendo botar a mão. Deus fica querendo ensinar Deus. Deus, faz assim. Deus, né, pega meu marido e faz com que ele dê uma tapa na amante. Deus, pega a amante e faz, né, envergonha meu marido, não sei o quê. É isso que vocês estão fazendo. Estão querendo ensinar Deus como trabalhar, gente. Então para com isso. Tira tua mão. Tira tua mão. Para de estar pedindo isso aí. Certo? Para. Se endireita. Se posiciona corretamente. Se posicionem corretamente. É por isso que muita gente está no deserto. Porque nem orar sabe. Tem que aprender a orar. Certo? Então deixa essa palavra aqui para vocês. Que vocês, certo, mudem, né, a mentalidade de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês.